A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 151º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Provérbios. A inspiração do dia. Outros provérbios dos sábios. No capítulo 21, destaca o versículo 1, o coração do rei na mão do Senhor. Este versículo não significa que tudo quanto um governante intenta ou faz provém diretamente do Senhor. Deus certamente não é o autor dos males cometidos pelos governantes. O significado é que Deus é a autoridade suprema sobre os governantes deste mundo e, às vezes, decide influenciar as decisões deles para realizar o seu propósito redentor através da história. O Novo Testamento ensina que as orações do povo de Deus movem o Senhor a dirigir as decisões dos governantes de um modo mais afinado com a sua vontade. No versículo 13, destaco ao clamor do pobre. Se quisermos que Deus ouça as nossas orações quando estamos necessitados, devemos também atentar para as necessidades do próximo e supri-las com amor. No versículo 20, destaco: o homem insensato o devora. Os que são sábios e prudentes virão a ter as coisas necessárias para a vida, ao passo que os insensatos gastam tudo quanto ganham para adquirir coisas não essenciais, visando seus prazeres. Hoje em dia, muitos fazem uso insensato de crédito fácil, que frequentemente torna-se a desgraça deles. Deus se agrada daqueles que sabiamente usam de parcimônia nos seus gastos e assim não contraem dívidas na tentativa de viverem acima das suas posses. No capítulo 22, destaca o versículo 4, riquezas e honra e vida. Aqueles que permanecem fiéis a Deus receberão essas bênçãos no tempo determinado por Ele. Todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra, já que os pobres de Deus são considerados ricos nos bens e honras espirituais. No versículo 6, destaco: instruir o menino no caminho em que deve andar. Os pais devem comprometer-se a ensinar e disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus. Primeiro, a palavra hebraica para instruir significa dedicar. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem um propósito e dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível separando-os das influências malignas deste mundo e instruindo-os nas coisas de Deus. A mesma palavra original também pode significar gostar de. Os pais devem, pois, motivar seus filhos a buscarem a Deus e assim desfrutarem de experiências espirituais que nunca se esquecerão. Segundo, não se desviará dele. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais nos caminhos do Senhor não se afastará desses caminhos. Contudo, não se trata aqui de uma garantia absoluta de que todos os filhos de pais salvos permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em meio a uma geração ímpia como a atual, em que até dentro das igrejas deparamos com infiéis, os filhos de crentes podem ser influenciados a ponto de pecarem e de cederem diante das tentações, onde Deus fala de uma apostasia tão grande que até mesmo homens justos como Noé, Daniel e Jó não preservariam seus próprios filhos e filhas. No versículo 7 destaco: o que toma emprestado é servo de quem empresta. Quem gasta mais do que recebe torna-se escravo de seus credores. No versículo 9 destaco: o que é de bons olhos será abençoado.
Isto é, Deus abençoa os que são generosos. No versículo 14 destaco: aquele contra quem o Senhor se irá. Aqueles que se desviam de Deus seguem seus próprios caminhos e aborrecem a repreensão. Tornam-se objetos da ira e da maldição de Deus. Deus entrega as práticas imorais e prazeres pervertidos. No capítulo 23, destaca o versículo 4. Não te canses para enriqueceres. No Novo Testamento temos a repetição deste mandamento. Nos versículos 29 a 35, vinho, bebida misturada. Nestes versículos temos o primeiro mandamento claro e preciso, na revelação progressiva de Deus, que proíbe o seu povo de beber vinho fermentado. Deus nos instrui aqui concernentemente à bebida alcoólica e da sua influência degradante. No versículo 31 destaco: não olhe para o vinho quando se mostra vermelho. Este versículo adverte sobre o perigo do vinho, uma vez fermentado. Portanto, o inhaim, que se refere a esta passagem, deve ser distinguido do inhaim não fermentado. Fermentação é o processo pelo qual o açúcar do suco de uva converte-se em álcool e em dióxido de carbono. Primeiro, o verbo olhar é uma palavra comum que significa ver, olhar, examinar. Haha é também empregado no sentido de escolher, o que sugere que não devemos olhar com desejo para o vinho fermentado. Deus instrui seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado. Nada se diz nesta passagem sobre beber vinho com moderação. Segundo, o adjetivo vermelho, do hebraico Adem, significa vermelho, avermelhado, rosado, segundo o Lexicon Gesenius. Isso refere-se à efervescência do vinho no copo, isto é, seu borbulhar cintilante. Terceiro, a frase seguinte, quando resplandece no copo, diz literalmente quando o vinho dá olho no copo, trata-se de bolhas de dióxido de carbono produzidas pela fermentação, ou a aparência borbulhante do vinho fermentado. No versículo 32 destaco: no seu fim morderá como a cobra. Deus proíbe o seu povo de contemplar o vinho quando vermelho, pois o vinho fermentado destrói a pessoa, qual serpente e, como víbora, ele a envenena. Os efeitos do álcool são demoníacos e destruidores. Inclui olhos avermelhados, visão turva, mente confusa e palavras perversas e enganosas. Tomar bebida leva o indivíduo à embriaguez, à tristeza, à violência, às brigas, aos danos físicos e ao vício crônico. No versículo 35 destaco: ainda tornarei a buscá-la outra vez. Esse trecho descreve os efeitos da dependência do vinho fermentado. Frequentemente, aquele que bebe quer beber sempre mais, até perder seu autocontrole. É por isso que a palavra de Deus diz: não olhe para o vinho. O crente não deve beber nenhuma bebida embriagante. Essa ordem é atual e válida para o povo de Deus hoje. No capítulo 24, destaca o versículo 10. No dia da angústia e aflições virão a todos nós em algum tempo nesta vida. Quando assim acontecer, nós, como os crentes, devemos nos fortalecer no Senhor, confiar nele como nosso refúgio e orar, crendo na veracidade da sua promessa de que nunca nos abandonará. Aqueles que firmemente confiam em Deus, Ele lhes dá força e graça suficientes para vencerem em tempos de aflição. E por fim, o versículo 16 e último: o justo se levantará. Quando a adversidade, as provações e os reverses abatem-se na vida do justo, Deus o soergue pela sua graça e faz serenar as aflições. Deus não garante que teremos aqui uma vida livre de problemas.
mas promete, sim, que nos sustentará, não importa o que acontecer. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 de Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.